Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Muga, você está em Provas de Engenharia. Sou analista de infraestrutura do DENIT, sou professor de Engenharia Civil no Gran Curso e professor comentarista no Tec Concurso. Hoje nós vamos fazer a nossa bateria de exercícios da OCP com foco no concurso da Embasa. Pessoal, vamos falar aí sobre hidrologia, sobre infiltração do solo. Vamos lá? Começando aí com infiltração. O que vem a ser a infiltração? É a passagem da água da superfície para o interior do solo. A água move-se para baixo por ação da gravidade através dos vazios do solo até atingir uma camada retentora ou até que as forças de interação solo-água superem a gravidade. O solo arenoso é mais permeável que o solo argiloso. Pessoal, isso aí é bem importante. Quanto menor for o grão, né, menos vazios teremos aí no nosso solo e mais impermeável, né? Menor será o que? A condutividade hidráulica do solo. O coeficiente de condutividade hidráulica K da lei de Darcy que veremos mais à frente, tá bom? Então, olha só, um solo fofo é mais permeável que um solo compactado, o afofamento de um solo melhora a sua permeabilidade, assim um solo mais poroso permite melhor a passagem de água. Beleza, né, pessoal? Bem intuitivo até agora. Vamos falar aí relacionado aí à distribuição da água relacionado à profundidade do solo. Olha só, a infiltração somente pode ocorrer naturalmente enquanto houver água disponível para infiltrar. Por conta da interação solo-água, o processo de infiltração é bastante complexo e depende fundamentalmente da natureza do solo, do estado da sua superfície do solo, topografia, das quantidades de água e ar inicialmente presentes no interior do solo. Continuando, normalmente, mesmo um solo considerado seco contém uma certa quantidade de água no seu interior. O perfil da umidade do solo varia com a sua profundidade. Próximo à superfície, o solo seco apresenta-se com menor umidade por conta dos processos de evaporação e evapotranspiração que já vimos aí na nossa bateria de exercícios, não é mesmo? Continuando aqui, ó, temos as três fases da água no solo. Olha só, temos água adsorvida, que são o que? Finas películas de água sobre os grãos do solo sujeita a forças moleculares. Essa primeira imagem aqui, esse primeiro quadrado da imagem atrás de mim, não está disponível para infiltrar e nem para as plantas. Temos aí, em segundo lugar, água capilar. A água encontra-se aderida aos grãos do solo por forças capilares promovidas pela tensão superficial da água em interação com o solo. Também aí não está disponível para infiltrar. E água gravitacional. A água preenche os vazios do solo, formando canalículos por onde podem movimentar-se. É o nosso solo encharcado bem atrás aqui de mim. Ok, pessoal? Então, vamos falar agora das zonas do solo aí relacionado à água. Temos as zonas de aeração e a zona de saturação. A zona de saturação é fácil, né? É a água subterrânea, onde todos os poros estão ocupados pela água. Já a zona de aeração, onde os poros contêm água e ar. Ela é dividida em outras três zonas: zona de água do solo, zona intermediária e a zona capilar. Nessa zona, a água do solo pode ser adsorvida ou capilar. Bacana, pessoal? Então temos aí a zona de aeração, dividida em adsorvida ou capilar, e a zona de saturação, onde todos os poros estão ocupados pela água. Continuando aqui, vamos falar sobre o assunto mais importante dessa aula, que é o coeficiente de condutividade hidráulica K, que é a nossa lei de Darcy, né? Olha só, como é que se determina o coeficiente de condutividade do solo, como Darcy determinou isso e como é válido até hoje. Olha só, em uma amostra de solo não deformada é aplicada uma carga hidráulica constante H. Sendo conhecidas as cargas hidráulicas na entrada e na saída da amostra, é determinada a perda de carga, ΔH. A vazão que passa pelo solo é medida, então, determinado o valor K. O valor K é o valor de condutividade hidráulica do solo. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, condutividade hidráulica do solo, também denominada coeficiente de permeabilidade, representa a velocidade com que a água atravessa a área de uma seção de material poroso sujeita a uma queda unitária de carga hidráulica, esse ΔH aqui, seguindo a equação de Darcy. Olha só como é simples, pessoal. Vocês têm que memorizar essa fórmula? Tem que, mas mais do que isso, vocês têm que entender. A velocidade vai ser igual ao nosso coeficiente de condutividade vezes a nossa perda de carga, o ΔH, dividido pelo ΔL, beleza? Então, a velocidade vai ser igual ao ΔH, a diferença de altura ali, a nossa perda de carga, dividido pelo o nosso comprimento ΔL.
Ora, a gente sabe que essa água está passando numa área, numa seção transversal, tudo bem? Se a gente utilizar a lei de Darcy com a equação da continuidade, a gente calcula a vazão, não é mesmo? Porque a vazão é igual a velocidade vezes a área da seção transversal, a seção SS aí. Então, a velocidade é K vezes ΔH sobre ΔL. Substituindo na nossa forma da equação da continuidade, você acha a vazão. A gente vai fazer isso agorinha no exercício, olha só. Mas antes, mostrar aqui alguns valores de condutividade hidráulica K. Argila, temos aí um valor médio de 9 vezes 10 a menos 8. Temos depois silt, areia fina, areia grossa e cascalho. Veja aí que os diâmetros do material tá só aumentando, tudo bem? Então, olha só, de 9 vezes 10 a menos 8, a gente vai chegar para 4,03 vezes 10 a menos 1. Ou seja, o cascalho tem uma condutividade hidráulica muito maior, porque ele possui muito mais vazios do que a nossa argila. Perfeito, pessoal? Essa ideia aí que eu quero mostrar para vocês e, obviamente, vocês não vão precisar decorar nenhum desses valores, tá? Continuando aqui, ó, a OCP 2016. A figura a seguir representa um permeâmetro de carga constante, sabendo que o coeficiente de permeabilidade do solo em questão K é 3 vezes 10 a menos 4 metros por minuto e que a área da amostra é igual a 300 centímetros quadrados. Qual é a vazão do permeâmetro? Olha só, questão um pouco mais difícil da OCP, né? Primeira coisa que vocês têm que saber, pessoal, tem que olhar para as respostas, tá? Como é que está a resposta? Está em centímetros cúbicos por segundo. Então, esse valor K, esse fator K, a gente vai ter que converter de minutos para segundos. Para o quê? Para bater ali com as unidades da nossa resposta. Bacana? Então, 3 vezes 10 a menos 4 metros por minuto, a gente vai dividir por 60, né? 60 segundos. Vai dar o quê? 0,5 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. Isso aí talvez seja a parte mais difícil do exercício, tá? Depois você coloca o quê? Velocidade vai ser igual a K vezes ΔH sobre ΔL. Qual que é o nosso K? É 0,5 vezes 10 a menos 5. O nosso ΔL é o que? São 80 centímetros, tudo bem? E o comprimento L, ΔL, são 100 centímetros. 80 sobre 100, beleza? Vezes 300. Por que 300, Pedro? Porque é a área, né? Você está multiplicando a velocidade pela a área. Isso aí, a velocidade vezes a área, dá a nossa vazão. A nossa vazão é igual a 0,12 centímetros cúbicos por segundo, ok? Então, nosso gabarito aí é a letra E, uma questão um pouco mais complicada. Pessoal, fiquem comigo agora, eu quero falar sobre dois tipos de erosão que ocorrem em barragens, tá? Que são cobradas aí na nossa prova da OCP. Primeiro, a sufusão. O que é a sufusão? Ocorre quando a água flui através dos solos instáveis internamente e arrasta as partículas finas do maciço entre os vazios das partículas maiores, deixando para trás um esqueleto formado por partículas mais grosseiras. A sufusão é a mobilização e transporte de grãos finos dentro de uma matriz de solos mais grosseira. A sufusão pode ocorrer na presença de descontinuidade ou segregação dos grãos do solo. Perfeito, pessoal? Essa é a definição de sufusão que a OCP gosta de cobrar. Além da sufusão, é bem importante também o piping, né? O entubamento ou a erosão regressiva. Por que regressiva? Porque ela ocorre de jusante para montante, né? Vamos analisar ali, vamos ver a nossa definição de piping. Olha só. Grãos de solo dentro da matriz do solo são mobilizados e lavados para fora da matriz por infiltração concentrada, resultando em canal tubular ou tubo, que se forma progressivamente a partir de jusante para montante. A tubulação pode se transformar em um grande túnel ou pode causar perda significativa do solo e integridade estrutural. Perfeito, pessoal? Então, bem importante aqui, além da lei de Darcy, tudo bem? O coeficiente de condutividade, nós temos que levar para casa o quê? A sufusão e o piping, que são conceitos bem importantes que podem cair na sua prova, como caiu aqui na prova de 2019 da OCP. Nos casos em que é utilizada a captação de água subterrânea para posterior abastecimento de água, o profissional responsável pelo projeto do poço deve estar atento ao fenômeno decorrente da anomalia localizada no fluxo hídrico, acarretada pelo afluxo preferencial da água em cavidades naturais ou acidentais. Tal fenômeno é entendido como que dissolução, golpe de Ariete, sufusão ou subsidência. Pessoal, nosso gabarito aí claramente é a sufusão, ok? Gabarito letra C.
Bom, esse aí foi o final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, 10 minutinhos de aula, se gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá aquele joinha que me ajuda bastante e até a próxima.